Boa noite, meu querido irmão, meu querido amigo. Boa noite, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos inaugurar hoje esse formato de transmissão gravada com da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Então, nós queremos que você, onde estiver, tenha um bom aproveitamento daquilo que Deus vai falar ao seu coração, através da palavra poderosa de Deus. Eu quero que você ore, busque realmente a direção do Senhor, para que possa compreender tudo aquilo que Deus tem para você e para mim e para todo o seu povo, através daquilo que nós vamos verificar da palavra do Senhor. Nós temos uma leitura inicial da palavra de Deus e eu queria aqui chamar a sua atenção para o texto de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Preste atenção nessa palavra, apostasia. Apostasia é quando alguém nega a fé, alguém renuncia à sua fé. Então, há um momento de apostasia, depois onde se revela o filho da perdição. Então, ninguém vos engane de modo algum. E Deus, ele tem uma chave para o entendimento dos tempos. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A adoração verdadeira, sincera a Deus é a chave de revelação, de discernimento, para que nós tenhamos realmente aí um discernimento maior sobre esse tema. Olha só, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, que você, querido amigo, querido irmão, aproveite realmente aí todo o seu tempo, adore ao Senhor com todo o seu coração, busque realmente em Deus o entendimento para a sua vida, para esse instante, para esse momento. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos preocupados nesse instante de pandemia, né? Mesmo que ela não atinja plenamente a nossa região, nós estamos preocupados e estamos orando e buscando discernimento de Deus para entender esse tempo. E nessa questão de entender esse tempo, nós não podemos ser afoitos e ficar com aquele discurso de que é a fé, a fé, a fé, a fé. Entenda, meu querido, que agora é época de amor, é época de você amar o próximo, é época de você não ser instrumento de propagação de doença, tá? Deus não se permite ser tentado, nós não podemos aí desafiar a ordem natural de Deus e depois dizer assim, agora Deus se livra, agora nos proteja, agora esteja aí, está nas suas mãos, não deixar que nenhum crente adoeça. Isso é tentar a Deus. O próprio Jesus não fez isso. O diabo tinha esse discurso. Entenda essa questão. Quem chegar para você e dizer assim, Deus vai te proteger, não vai deixar você adoecer, então pode ir para a rua, pode ir para a igreja, pode abrir a igreja, pode fazer isso. Essa é a voz do diabo. Não é a voz de Deus. A voz de Deus diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, vamos ter discernimento, vamos entender o que realmente vai caracterizar que você acredita, que você tem fé no Senhor, é você adorá-lo em espírito e em verdade. E a adoração verdadeira ao Senhor, ela não inclui um lugar específico. Nesse mesmo texto de João, em que Jesus diz para essa frase, os seus adoradores
importa os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele diz, chegará um tempo em que nem Jerusalém, nem nesse lugar adorareis ao Pai. Então, vamos ter discernimento, vamos seguir a direção do Espírito Santo para esse momento. E vamos com fé realmente trabalhar para não sermos instrumentos de morte, mas de vida nesse nosso tempo. Então, eu quero aqui chamar a sua atenção para esse entendimento que Deus colocou no meu coração como pastor aqui da Pibáguia. Você que é de outro ministério, está totalmente livre para seguir o seu pastor e seguir a sua orientação dele. Mas eu aconselho aos membros da nossa igreja que tenham esse discernimento. Não se deixe enganar de modo algum, por ninguém, tá? Mas entenda como você vai ser marcado nesse tempo para ter essa questão de quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Os que estão marcados por esse tempo são discernidos por essas características. São adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, meus queridos, mesmo com tudo isso, mas nós queremos dizer ao querido irmão que a igreja do Senhor Jesus, ela tem suas necessidades, tem continuam com suas obrigações, né? Então, nós queríamos realmente lembrar aí da contribuição. Tá? Então, o irmão que está aí na sua casa, tem um texto da palavra de Deus aqui em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, lembra dessa contribuição. Vamos contribuir com a casa do Senhor. Nós temos aí as nossas contas para o irmão contribuir com o seu dízimo. E lembra também das ofertas, né? Você tem no seu coração, Deus falou no seu coração que você pode contribuir, então mande uma oferta voluntária, né, para a casa de Deus. Um dos momentos agora que muitos pastores às vezes estão falando, vamos abrir a igreja, por causa dessas necessidades que as igrejas estão tendo, eu entendo realmente isso, mas nós acreditamos que os irmãos vão permanecer fiéis ao Senhor. No coração de nenhum irmão mudou. Todo irmão que tem o seu amor pela obra do Senhor continua amando a obra do Senhor e pode fazer a sua contribuição por transferência, por aplicativo e fazer realmente um depósito, e assim estaremos mantendo a casa do Senhor Jesus. E vamos ao nosso estudo, né? Nós estamos aí, meus queridos, estudando sobre o panorama do Antigo Testamento, né? Panorama. A visão panorâmica é aquela visão de cima, aquela visão geral, não é pormenorizada, não é detalhe a detalhe, mas aquela visão geral, né? E nós já estudamos aqui a visão geral do livro de Gênesis. E agora nós vamos passar para o livro de Êxodo. Então, eu queria que o amado irmão estivesse aí atento com a sua Bíblia e estivesse aí olhando o livro de Êxodo, tá? Uma visão panorâmica então, essa visão do geral, a visão do geral. Eu gosto demais dessa foto que lembra a nossa igreja há algum tempo atrás, tá? Isso aqui já estamos bem mudados. Quando olha essa foto, realmente está bem mudado. Mas eu gosto dessa foto por causa dessa visão lá do fundo, né, da nossa congregação, ver os irmãos todos aí, em todas as partes, quase todas as partes do nosso tempo. Então, essa é a visão panorâmica, é quando a gente vê o geral, né, quando a gente vê aí os detalhes de longe, né? E às vezes, se a gente estiver bem pertinho, a gente não vê tudo, a gente vê só uma parte e não compreende no todo. Então, o que nós vamos tentar oferecer aos irmãos aqui é uma visão panorâmica do Êxodo, do livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento. Então, há uma relação, para a gente começar, entenda que há uma relação entre o livro de Êxodo e o livro de Gênesis, tá? É uma continuidade. Enquanto o Gênesis relata o fracasso do homem
em quase todas as provas, né? O homem fracassou no Jardim do Éden, o homem fracassou na civilização fora do Éden, Deus teve que mandar o dilúvio, depois o homem fracassou mesmo com a família escolhida de Noé, né? O homem tentou construir Babel, depois Deus traz a família de Abraão, seleciona a família de Abraão, quando Deus vai começar ali a construir a história da salvação novamente, com um novo modo de estar fazendo a civilização compreender sua mensagem salvadora. Então, quase todas as provas que o homem passou, ele falhou. Já no livro de Êxodo, é uma coleção de fatos emocionantes de Deus vindo em socorro do homem. Quando o homem falha, Deus vem ao seu socorro. O livro de Gênesis ele é um relato da obra redentora de um Deus soberano sobre nossas vidas. O homem não consegue se salvar, mas vem Deus em seu socorro para salvar o homem. Então, nós temos o livro de Êxodo narrando essa história. E aqui tem uma ficha técnica do livro de Êxodo. A autoria é atribuída a Moisés, né? Sem dúvida, a pessoa mais preparada que nós tínhamos para escrever esse livro, testemunha ocular, principal personagem do livro de Êxodo, e tem esse título originário da Septuaginta. Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, feita aí por 70 sábios, um pouco antes de Jesus, 70 homens sábios lá na cidade de Alexandria, no Egito, sentaram para traduzir a Bíblia para o grego. E então eles fizeram essa versão, por isso o nome Septuaginta, vindo de 70. E eles então deram um nome para esse livro de Êxodos. Né? No hebraico, o nome do livro são as primeiras palavras do livro. Né? Então, aí no caso seria, e estes são os números que é o primeiro versículo do livro de Êxodo. Então, a palavra Êxodo significa saída, retirada, é o que significa, ou partida, significa aí essa palavra Êxodo. A data dos fatos é 400 anos após Jacó e sua família se estabelecer no Egito. Aí entre mais ou menos 1500 e 1400 antes de Cristo. Tá? Então, aproximadamente, se a gente for contar da data de hoje, aproximadamente 3.500 anos atrás. Olha a importância desse livro fabuloso, como Deus fala e com as pessoas há 3.500 anos atrás. Tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos falar acerca desse livro é o seguinte, está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 6, e o versículo 8, dizendo assim, versículo 6, morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E no versículo 8 diz, entretanto, se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. E eu quero destacar aqui com os irmãos com esse tema aqui. As coisas mudam. As coisas mudam. Humanamente, socialmente, politicamente, as coisas mudam. Então, quando José estava vivo, o povo desfrutava de prestígio, de honradez. Eles receberam uma terra boa lá no delta do Nilo, terra de Gozém. É uma terra ótima para a agricultura, para a pecuária. Então, era realmente um local maravilhoso e aquelas pessoas prosperaram. Estava tudo indo muito bem. Mas aquela geração passou, o tempo muda, o tempo passa. E as coisas, então, aconteceram de forma divergente daquilo que se desenhava no começo. Se levantou sobre o Egito um rei que não conhecia José. E esse povo que era prestigiado passou a ser escravizado. E aí é importante que a gente tenha algumas lições para a nossa vida a respeito disso. Primeiro é que nós não podemos nos fiar em situação humana, em circunstância social, política, desse tempo. Não, as coisas vão mudar.
O tempo não se congela quando ele está favorável a nós, né? Devemos nos preparar para o tempo ruim também. E outra coisa que nós precisamos pensar é no papel que José exercia. Tá? Quando ele estava vivo, ele influenciou a sociedade de uma forma tão positiva, usando os dons de Deus, de maneira que as pessoas engrandeciam o nome de Jesus. Né? A palavra de Deus nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja do Senhor crescia, se fortalecia e caía na graça de todo o povo. Todo o povo elogiava a igreja, todo o povo amava a igreja. Na época de José, ele exercia seus dons de maneira a influenciar a sua sociedade. No entanto, passou-se o tempo e teve um povo que não conseguia influenciar a sua sociedade. O rei não conhecia José e não teve um novo José que fizesse o rei respeitar o povo de Deus e a Deus. Tá? Então, as coisas realmente mudam e os crentes é que não podem mudar. Os crentes é que não podem mudar. Nós vimos aqui que após 4 séculos no Egito, as gerações israelitas haviam se esquecido da aliança de Abraão, Isaque e Jacó e conformaram-se ao seu espaço no Egito. Se conformaram à sua situação. Passaram a fazer parte daquela mesma sociedade egípcia. E o Egito sempre simbolizou uma coisa na palavra de Deus, simbolizou o mundo. E esse é um desafio que nós temos nessa presente geração. Será que também nós não estamos conformados ao mundo, não estamos conformados à sociedade, ao seu jeito, a como ela é, e não estamos realmente exercendo o nosso papel nessa sociedade de transformação, de impacto nessas nossas gerações? Quando isso acontece, meus queridos, faz parte do amor de Deus Pai, as providências para despertar o seu povo a buscar um relacionamento com Ele e se motivar para sair do Egito, para sair do mundo. Então, quando nós observamos toda essa condição que nós estamos vivendo hoje, em vez das pessoas se preocuparem primeiro, vamos expulsar o vírus, a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: será que nós não devíamos estar nos mudando primeiramente e saindo desse meio mundano que nós estamos vivendo, dessas questões todas que nós estamos verificando que a sociedade ela está nos amoldando a ela, quando tudo no nosso meio é comercial, quando tudo no nosso meio é voltado para o sucesso material e humano. Nós precisamos nos motivar para sair do Egito. E o povo de Deus precisou da escravidão para isso, de aumentar as suas dores, seus sofrimentos. Isso, às vezes, muita gente hoje não entende um Deus que faça isso. Mas um pai que ama os seus filhos corrige. E Deus é um Deus que ama o povo dele. Então, não entenda que Deus vai deixar o seu povo na ignorância, conformado ao mundo. Então, meus queridos, aqui nós temos a geografia do Êxodo. O povo de Deus estava aqui no delta do Nilo, nessa região chamada Gozém ou Goshen, tá? E daí é de onde eles saem, tá? Para peregrinar o deserto. Aqui eles atravessam o Mar Vermelho e vão atravessando aqui toda essa península do Mar Vermelho. Aliás, desculpa, aqui é que eles atravessam o Mar Vermelho, tá? Que eles passam aqui de Sucote, vêm até aqui, e aqui é que eles atravessam o Mar Vermelho e depois vão acampar aqui ao redor do Monte Sinai. Do Monte Sinai, na região que na época era conhecida como Midian e hoje é chamada de Península Arábica, tá? Então, meus queridos, aqui está o roteiro dessa peregrinação do livro de Êxodo, tá? Do livro de Êxodo. Então, há alguns eventos fundamentais no livro de Êxodo. Acompanha aí, tá? Então, primeiro, as 10 pragas. Esse é um dos eventos
fundamentais do Êxodo. Depois, a instituição da Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho, a majestade de Deus revelada no Sinai, a entrega dos 10 mandamentos, a construção do tabernáculo e o estabelecimento de Israel como nação teocrática. Esses são os principais eventos do livro de Êxodo. Primeiro, vamos começar, então, essa nossa análise das 10 pragas. Então, você que não sabe ainda a relação das 10 pragas, primeiro as 10 pragas, elas estão aí a partir do capítulo 7 de Êxodo, até o capítulo 11. Então, tá aí a primeira praga, foi transformar o Nilo em sangue. A segunda praga é a questão das rãs. A terceira praga, os piolhos. A quarta praga, as moscas. A quinta praga, a pestilência, né? A sexta praga, as úlceras, as feridas no corpo dos egípcios e dos seus animais. A sétima praga, a chuva de granizo. A oitava praga, os gafanhotos. A nona praga, a escuridão. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Cabe aqui uma palavra para explicar assim. Muita gente pergunta por que um Deus amoroso manda pragas. Olha, essa é uma questão que nós temos que aprender e que sermos muito maduros para entendermos a questão das pragas, né? Toda praga bíblica, ela tem um objetivo didático. Ela serve para ensinar, para corrigir. É doloroso, mas verdadeiro, que cumpre o seu propósito, né? Todo pai que ama disciplina seu filho. E as disciplinas, elas não são assim, primeiramente, você castigar fisicamente, né? Todo pai que ama os seus filhos sabe que a primeira coisa que se faz é a conversa, é o diálogo, é falar. E a palavra de Deus nos diz que as tentativas de Deus falar com o seu povo foram diversas, né? Então, a parábola que Jesus contou, que havia uns trabalhadores que Deus deixou, que o Senhor deixou trabalhando numa vinha, eles cuidavam da vinha, a vinha não era deles, a vinha era daquele dono, daquele proprietário, e frequentemente aquele dono mandava alguém lá para falar com aqueles trabalhadores. E eles batiam, espancavam, matavam. Por último, o dono daquele terreno, daquela fazenda, mandou o seu filho, dizendo: meu filho respeitarão. E eles disseram: se matarmos o filho, vamos acabar com o herdeiro, né? E aí a terra será nossa. Então, eles mataram o filho. Essa parábola é óbvia o seu entendimento, né? É óbvio o seu entendimento. Tanto de vezes que Deus tenta dialogar com as pessoas e o tanto de vezes que ele é rejeitado, tanto de vezes que as pessoas endurecem o coração. Aqui no Egito, tudo isso é que é feito e o faraó endurece o coração. E até o momento, então, que Deus chega na 10ª praga, uma praga terrível de morte. Então, meus queridos, meus amados, não entenda as pragas como falta de amor, mas as pragas são prova de amor. As pragas de Deus são prova de amor. E não atribua aquilo que é de Deus ao diabo. Tem muita gente dizendo: esse vírus que está vindo agora é do diabo. Eu tenho plena convicção que as pragas são dadas por Deus. Então, não tenha nenhum mal entendimento a respeito disso. Quando vem a praga sobre Israel, sobre o Egito, sobre qualquer que fosse o povo, vem de Deus. Deus está no governo de tudo. Ainda diferente as pragas que vêm na época do Egito e hoje também. Tá? Na questão do Egito, há uma peculiaridade, né? As 10 pragas, elas afrontam divindades egípcias, né?
exatamente porque Deus tinha um objetivo também ali, não só em relação ao povo dele. Na verdade, as pragas, elas tinham como objetivo o povo egípcio. O povo egípcio confiava em seus deuses. E Deus vai, então, desmantelando essas crenças uma após outra. Primeiro, o Nilo era considerado sagrado, e Deus vai lá e fere o Nilo. Quer dizer, o Deus de Israel feriu o Nilo, saiu sangue do Nilo, né? Depois a questão das rãs, cada uma dessas pragas afronta um deus egípcio, até chegar na morte dos primogênitos, porque os egípcios divinizavam o seu faraó. Então a ideia era o seguinte, o faraó, que é o herdeiro do trono, né? O filho do faraó, o herdeiro do trono, é um ser divino, é a reencarnação do deus Horus, que é o deus falcão dos egípcios, né? Então, o que acontece? Quando há a morte dos primogênitos, há ali um claro recado de Deus. Ninguém está acima de Deus. Deus, ele consegue ferir a todos os deuses, todas as pessoas, todos devem se submeter a ele. Então, a 10ª praga, essa praga cruel realmente aqui, ela é uma praga que vem ensinar de uma forma realmente aí, bem dolorosa a soberania de Deus sobre tudo. Então, nós temos que ter essa compreensão. Então, o tema geral do livro de Êxodo, ele não é necessariamente aí a questão das pragas, tá? O tema geral do livro de Êxodo é a redenção. Então, quando nós observamos a praga, ela é um meio de redenção de Deus, né? Então, o tema desse livro, como redenção, mostra como Deus libertou Israel, como Deus os fez um seu povo especial, e essa redenção inclui várias partes. A primeira parte é o resgate da escravidão. Resgate da escravidão. O povo passou aí muitos e muitos anos escravizado, e essa escravidão, ela endurecia cada vez mais, né? Com restrições de propriedade, restrição à vida. Tudo isso realmente foi marca do povo contra o povo de Deus, do povo egípcio contra o povo de Deus. Então, a primeira coisa que significou essa redenção de Deus foi o fim da escravidão do povo de Deus. Depois, Deus providencia a lei como instrução para a santidade e o culto apropriado a Deus. Então, não podemos, de forma alguma, dissociar o resgate da escravidão com a providência da lei. Tá? Isso é um equívoco que nós temos hoje na nossa sociedade. Há muitos irmãos, quando eu falo que nós temos que nos arrepender enquanto evangélicos no Brasil, não é uma brincadeira e não é uma questão política, é uma questão de revelação de Deus para o nosso coração de verdade. Então, entenda o seguinte, nosso povo hoje é muito centralizado só nessa questão do resgate da escravidão. Ah, Deus salva, que alegria, que coisa bacana, né? Mas Deus inclui nesse projeto de redenção também a lei, também os seus mandamentos, também a obrigação de sermos santos e nos relacionarmos de forma apropriada com Deus. Então, não esteja achando que salvação é só libertar da escravidão do pecado. Tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para quê? Para vivermos com Deus, para vivermos para Deus. Então, a santidade e a adoração verdadeira são coisas que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos dizer, Deus me salvou, Deus me salvou, Deus me salvou. E não termos nenhum temor, nenhuma vontade de viver em santidade e nem em amor, como Deus nos recomenda na sua lei. Então, a redenção, não dissocia essas duas coisas, o resgate da escravidão e a instrução sobre como viver em santidade e culto verdadeiro a Deus. Um outro fato importante
Então, entendemos aqui como um fato especial do livro de Êxodo a questão da doação da lei, tá? A lei como ela como ela nos foi doada, né? Especialmente aí os 10 mandamentos, tá? Tendo esses 10 mandamentos como parte importante do nosso relacionamento vivo com o Senhor. E entendo os 10 mandamentos não como a letra da lei, né? Mas entenda os 10 mandamentos como uma relação de princípios de como se relacionar bem com Deus e com as pessoas. Tá? Uma outra coisa super importante do livro de Êxodo é a questão do tabernáculo. A questão do tabernáculo. Tá? Ele simboliza a presença de Deus com seu povo. O tabernáculo é construído para ser esse símbolo da presença de Deus. Tá? É super importante que a gente observe isso aqui. Então, está ali o povo no deserto e tem uma tenda que simboliza que Deus está ali com o povo. Ele está ali dentro dessa tenda, né? Agora, hoje, nós temos uma outra revelação importante. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. Então, nós somos morada de Deus, né? Você está tendo tantos cânticos por aí falando hoje sobre essa questão, a morada, a casa. Nós somos casa de Deus, né? Sou tua casa, tua morada. Isso não é nenhum, nem dois cânticos, não. Tem um bocado aí, né? E quando a gente vê, assim, muitas coisas sendo repetidas em muitos cânticos e muitas coisas assim, entenda que Deus quer trazer uma mensagem para nós. É um tabernáculo de Deus para esse tempo. Seja casa de Deus realmente. Seja casa de Deus. Esteja aí sendo uma luz para as pessoas. Esteja sendo sal nesse mundo, né? Não seja uma pessoa que viva só para o seu próprio deleite, seu próprio prazer. Tá? Qual é a aplicação geral do livro de Êxodo para todos nós? Então, veja só. Todos os crentes são resgatados e consagrados a Deus. Essa é uma aplicação do livro de Êxodo para a sua vida e para a minha vida. Ser um resgatado de Deus. E você é um consagrado para Deus. A palavra consagrado quer dizer santificado. Então, viva realmente de uma forma consagrada ao Senhor. Segundo, o sacrifício de Jesus na cruz cumpriu a lei como o Cordeiro de Deus que tirou definitivamente o pecado das nossas vidas. Então, toda aquela questão cerimonial que o livro de Êxodo determina, o sacrifício do Cordeiro, passar o sangue lá na porta na instituição da Páscoa, e toda aquela questão de sacrifício que depois que tem que ser repetido o tempo todo, né? O sangue de animais para o perdão dos pecados ser derramado, simbolizando. Aquilo, na verdade, era um símbolo do futuro, né? Então, os teólogos até colocam a seguinte questão. Hoje, nós temos que crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? E as pessoas da época de Moisés para frente tinham que crer que Jesus iria morrer pelos nossos pecados, né? Que assim como o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era derramado como em substituição pela morte, pela condenação que cada um tinha por causa de seus pecados, assim também Deus iria dar um cordeiro que iria morrer de uma vez por todas pelos pecados de todas as pessoas. Então, esse é o sentido da morte de Jesus. Ele é o sacrifício verdadeiro, o sacrifício final, que põe fim a toda condenação do pecado. Né? Então, crê em Cristo e viva realmente nessa fé. A palavra de Deus diz: o justo viverá da fé. Não interprete esse versículo errado. Não é o justo viverá da fé, eu vou pular de cima de um prédio. Não é o justo viverá da fé e eu vou abrir a minha igreja que ninguém vai se contaminar com o vírus do coronavírus. O justo viverá da fé e eu vou trabalhar na rua. Não é assim, não é dessa forma. O justo viverá da fé porque ele vai acreditar
que o sacrifício de Jesus é definitivo e o seu sangue nos limpa de todo pecado do passado, do presente e do futuro. Então, essa é a fé que nós vamos viver, é a fé verdadeira. Essa é a interpretação correta de Romanos, capítulo 1, no versículo 17, se eu não me engano. Então, Deus providenciou o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar de todo o pecado. E Deus quer fazer isso para nos estabelecer conosco um relacionamento pessoal. Assim como Ele mandou Moisés fazer um tabernáculo, Ele quer que você seja o tabernáculo de Deus, onde Deus venha e more em você, e more na sua vida. Então, meu querido, meu amado, eu queria te desafiar nesse instante, crer nesse Jesus que é totalmente aí verdadeiro, e ele providenciou a salvação, e ele quer te salvar, e ele quer morar em você, quer estar para sempre com você. Então, deixe Jesus entrar na sua vida, no seu coração, deixe Jesus fazer parte do seu caminho e da sua vida, né? Vamos orar nesse momento, vamos estar falando com o nosso Deus. Meu Pai, eu te louvo, ó Deus, por essa palavra e peço, ó Deus, que ela seja verdadeira e que ela, Deus, esteja em cada um, ó Deus, em cada uma, verdadeiramente, ó Deus. Ilumina as nossas mentes e faz-nos, ó Pai, viver para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Eu quero que a graça e a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Deus o abençoe verdadeiramente.